Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBET, é a patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Ontem, de novo, a gente cravou os ambos marcam, né? Lá no Real Madrid e também do jogo do Sport. Hoje eu vou te falar dois jogos que vai bater ambos marcam. O Borussia contra o Barcelona e a Juventus contra o City, tá? Os dois vão bater ambos marcos. Ah, mas a odd ainda não tá aquela odd legal. Aí você faz seu mix aí, cara. Bota a vitória do Arsenal em cima do Mônaco, é uma boa, entendeu? Aí você vai fazer a sua... Não faz aquele bilhete cheio de jogos. Ou entra no ambos marcos, espera o jogo para você pegar uma odd melhor. É o mais simples possível. Ou faz uma duplinha. Só isso que você vai fazer. O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Encerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vou trazer algumas notícias, porque o Vasco está de férias, o futebol está de férias, só volta em janeiro. E antes de trazer essa notícia, eu quero deixar um recado aqui. Acho que vocês têm reparado aí, né, que começou a temporada de caça, especulação, e em respeito a você que gosta do trabalho sério no canal, eu não vou ficar fazendo capa sensacionalista. Eu não vou ficar trazendo capa com especulação de grandes contratações. Vou evitar ao máximo colocar isso aí, porque eu sei que muita gente se frustra com esse tipo de especulação. Nem a respeito da compra do Vasco, Sheik, árabe, caras milionários que vão fazer do Vasco um time foda, campeão, como eu vejo em capas aí, gente falando que é o time mais rico da América Latina, enfim, não vou ficar fazendo isso aqui, vou tentar ser o mais simples possível na capa, como eu coloquei aí o Serginho, né, para fugir desse tipo de ação e de especulação. Não significa dizer que eu não vou trazer ou tratar de assuntos referentes ao mercado da bola, muito pelo contrário, eu vou tratar. Mas a gente vai tratar do assunto de uma maneira mais simples, mais direta, trazendo as principais notícias com relação a possíveis contratação e o menos possível, tá? E o menos possível. Vamos lá, vou começar com uma notícia a respeito do Dimitri Payet. Fica ou vaza? Lembra que o Payet tem contrato com o Vasco até meados agora de 2025. Ele pode ficar com o Campeonato Carioca. Ele deu entrevista a uma TV francesa, dizendo que está acertando a volta dele para o Marseille, né? Então eu acho que o Payet é um custo-benefício muito alto. Payet joga bola, cara. Para mim o Payet mostrou mais que o Coutinho. O Coutinho foi ser destaque agora nos dois últimos jogos, mas o Payet mostrou mais que o Coutinho no meio de campo. Só que o problema é que o Payet é aquele cara que se destaca em jogos pequenos. Nos grandes jogos ele foge do jogo, ele fica aquele toquinho para trás, não é um jogador, e ainda tem aquele alinhamento dos astros para ele poder fazer uma partida boa, né? Ele tem que estar, o aspecto anímico tem que estar muito alto, ele fisicamente tem que estar voando, então tipo, tem um monte de coisa que tem que acontecer para o Payet entrar em campo e desenvolver um grande futebol, né? Aí saiu que o Payet é dos jogadores do Vasco o que mais deu assistência no ano de 2024. Aí, porra, aí você fala, porra, aí você fica criticando o cara. O cara é o líder em assistência no Vasco. E você vai ver, são 44 jogos e 9 assistências. Uma média de 1 assistência a cada 5 jogos para um cara que ganha R$1,5 milhão de reais. Ah, mas, pô, peraí, cara, 1 assistência e 5 jogos. Mas se você for pegar o Campeonato Brasileiro, ele não tá nem entre os 12. Nem entre os 12. Essas assistências aí foram Campeonato Carioca, Copa do Brasil e muito pouco no Campeonato Brasileiro. O ranking do Campeonato Brasileiro traz o Garro do Corinthians com 11 assistências, o Estevão 9, o Pochettino, o Ganso, o Savarino, o Gerson, o Matheus Pereira com 7, o Jean Lucas, o João Lucas e o Lucas Moura, é tanto Lucas, né? O Mateuzinho, acho que é do Vitória, e o Cauli do Bahia com 6 assistências, são os 12 principais jogadores com o número de assistência no Campeonato Brasileiro. O Payet não está, jogador nenhum do Vasco está lá, na verdade, né? Então eu acho ainda um custo-benefício muito alto. A grana do Payet dá para você pagar 2 ou 3 bons jogadores. Mas cadê aquela ideia que você falou que tem que comprar contratar grandes jogadores, que eles se pagam
realmente, o Coutinho foi isso. O Coutinho, você contratou ele, o salário dele também, acho que é o mais alto do Vasco, só que o Coutinho se pagou. Com os planos de sócio que o Vasco conseguiu, o Coutinho se pagou. O Payet não teve esse boom e ele tem um custo alto, precisa estar em campo mostrando mais para valer a pena o investimento. Né? Não que um jogador desse tamanho não cabe no Vasco. Um orçamento, um jogador com salário de 1,5 milhão, 2 milhões, cabe, desde que venha para resolver. Lá no Corinthians, como eu falei lá, o Depay 4 milhões, mas olha o que o cara tá fazendo lá, os golaços que ele tá fazendo e assistência no Corinthians. Então tá aí. Aí a pergunta é, fica ou vaza? Você renovaria o contrato com o Payet para ele ficar recebendo esse salário mais uma temporada, porque aí vai ficar até o meio do ano que vem? Ou não, deixa aí pro Marcelo e vamos pro mercado buscar jogadores mais jovens, jogadores com mais o DNA do Vasco, que é de luta, de briga, de garra, né? Deixa eu comentar aqui que é importante, tá bom? Bom, um portal chamado NG Plus, portal NG Plus, ele traz uma carteirada de um jogador do Vasco, uma carteirada no futebol. Tô falando do Serginho. O Serginho Kosovo foi emprestado ao Criciúma, né? Ele lembra que ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Ele foi emprestado até dia 31 de dezembro agora de 2024. Vai retornar para o Vasco. É mais um pepino aí para ser resolvido, junto com tantos outros que estão voltando. Zé Gabriel é um deles, né? Então, o Serginho Kosovo foi para o Criciúma paga 60% do salário dele, o Vasco paga 40%, foi o arranjo que o Vasco conseguiu para poder aliviar a folha, né? E esse portal diz que ele ficou chateado, revoltado por não ter sido usado lá no Criciúma, ter ficado no banco de reserva. Aí ele traz uma frase, ou uma queixa do Serginho, abre aspas aí. Eu não vim de um time do interior de São Paulo para ficar no banco do Criciúma. Eu vim do Vasco, fecha aspas aí, para o Serginho Kosovo. Meu amigo, o cara chegou do Kosovo no Vasco com a bolinha lá embaixo, foi pro Criciúma e deu carteirada. Lembrar que o Criciúma jogou com o Fluminense, empatou, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Flamengo, não usou o jogador, que foi o talismã do Vasco para voltar para a Série A, para não cair para a Série B, né? Aquele jogo contra o Bragantino em São Januário, quem entra e faz o gol da permanência do Vasco foi o Serginho. Quem sabe, se o Criciúma tivesse usado ele em alguns jogos, teria tido aí uma melhor sorte, né? Mas tá aí então, o que você achou dessa história do Serginho, da carteirada, que não veio do time do interior, que veio do Vasco, para poder ser titular ou ter mais oportunidade no Criciúma? O Bolazier estava até fazendo gols, né? Não sei se uma dupla dele com o Bolazier, enfim. Tá voltando pro Vasco. Tá voltando pro Vasco, né? Bom, agora eu vou trazer uma outra do @ eu sou vascaíno, a 777 deixou de pagar uma grana que deve, referente à contratação do Paulinho Paulo ao Al-Shabaab. Lembra? Ele veio do Al-Shabaab? E até o Pedrinho foi para uma coletiva dizer que não contrataria o Paulinho, não porque o Paulinho não joga bola, ele acha que joga, mas não cabia dentro do orçamento do Vasco. Aquela ideia medíocre de austeridade, né? Você não contrata pensando em ganhar premiação, em se pagar. Você contrata pensando no que o bolso dá para contratar, e no futebol as coisas, elas não funcionam assim. Elas não funcionam assim. Então o Vasco está devendo $600 mil, cerca de 3,6 milhões de reais, mais multa e juros ao Shabab. E se não pagar, daqui a pouco é transfer ban, viu? Aí não pode contratar ninguém. Então tem que pagar ao Shabab. Dívida deixada pela 777, essa empresa dos infernos que colocaram aí, que deram o Vasco para essa quadrilha, né? E para finalizar, uma informação do jornalista Wagner Fernando, da Rádio Tupi. O Vasco está de olho na situação do zagueiro Caetano do Corinthians. Em fim de contrato, ele viria no 0800. Aí algumas coisas me pegam nesse negócio. O Vasco está de olho nesse jogador. Porque se for esse o perfil de zagueiro, se tem uma posição que o Pedrinho tem que mostrar para o torcedor vascaíno, olha, eu errei, tá aqui, desculpa por eu ter errado, toma 2 zagueiros titular inquestionável. Mas o cara pediu 1 milhão por mês, que se foda. Ele vai ter que se virar e trazer 2 bons zagueiros para botar como titular. E não ir atrás desse tipo de jogador. Tem 1,82 m, já acho baixo, 25 anos saindo de graça do Corinthians, refugo, perfil é de refugo, né? E aí você tem
um jogador que já rodou pra caramba. Base profissional, Corinthians, foi pro Oeste, depois Corinthians de novo, Curitiba, São Caetano, CRB, Goiás e Corinthians, com 25 anos de idade. Ah, mas você falou no vídeo de ontem que o jogador lá do Uruguai, moleque de 19 anos, vindo de graça, jogador que estava na lista da seleção, foi um dos destaques do Campeonato Uruguai, aí é diferente. Aí você está falando de jogador que foi destaque do Campeonato Uruguai e que foi convocado para a seleção do Uruguai e que vai vir de graça. Ah, mas vai onerar a folha. Aí depende do salário. Se o salário não for alto, eu sou de acordo que ele venha. Porque o Cocão veio nesse perfil, 300 mil reais no empréstimo, e olha quanto que vai render ao Vasco o Cocão. E olha que o Cocão era refúgio dos refugos, né? Agora esse jogador aí que se destacou, acho que vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Como eu falei ontem, quem é que tem que mostrar alguma coisa e buscar titularidade é ele. Agora, desde que ele não atrapalhe a contratação de um titular, para deixar claro. Agora na zaga, não. Na zaga, se tem uma posição que o Pedrinho não pode investir em aposta, não pode... Eu acho que esse vai dar certo, eu vou trazer um refúgio, eu vou trazer um jogador em final de contrato que vai vir de graça. Se tem uma posição que o Pedrinho não tem que fazer graça, é na zaga. Esse é para trazer dois jogadores para dar uma resposta ou corrigir o que eles fizeram na janela passada. Minha opinião, deixa a sua opinião, curte, se inscreve no canal, tô metendo o pé, fique com Deus e saudações vascaínas. Vascaíno do Cerrado.